E aí, turma, beleza? Como vamos? Espero que todos estejam bem, né, nesse período conturbado que nós estamos passando, nesse período de quarentena. Mas estamos aqui para trazer para vocês hoje um tema, né, bastante recorrente nos vestibulares e também no Enem, né? Então nós vamos trabalhar hoje com redação, né? E eu já, desde já vou pedir para o pessoal do fundão aí prestar bastante atenção, beleza? O lanche só depois, só na hora do intervalo, né? Já disse a diretora e a professora Adriana. E depois disso, recarregar o tablet também só na hora do intervalo. E sair por aí passeando só na hora do intervalo, beleza? Tirar selfie também aí no fundo da sala, só na hora do intervalo, tá certo? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Bom, nós vamos falar hoje de redação, né? Como fazer e o que é uma redação, né? Então a gente sabe que nos vestibulares, nos Enems, também aí em alguns concursos, né? A redação é ponto-chave, né? A redação é um elemento que elimina mesmo as pessoas das provas, é um elemento que classifica outras pessoas. Então, quem fizer bons textos argumentativos, dissertativos, terá maior chance, né, terá maior probabilidade e maior aceitabilidade no mercado de trabalho. Bom, mas para falar de redação, eu quero falar para vocês também dos tipos de texto, né? Então nós temos trazer para vocês três tipos, né, de textos que, que são a redação, né, que é o texto dissertativo, o texto descritivo e o texto narrativo. Então, na narrativa, nós podemos trazer como exemplo o jogo de futebol, né? Quando o Galvão Bueno está ali falando, né? Transmitindo para a gente o que está acontecendo no campo, ele está fazendo uma narrativa. Então, quando ele fala que o jogador pega a bola, passa para o outro, leva para o outro, cruza a grande área, entra na área e faz o gol, ele está descrevendo o processo, está narrando o processo, certo? Então, isso é um texto narrativo. Também os contos, né? Os romances, também são textos narrativos. O segundo tipo de texto que eu trago para vocês é o texto descritivo, né? Na descrição, a gente tem como foco caracterizar algo ou alguma coisa, né? Ou objeto ou alguém. No texto descritivo, a gente faz uma espécie de fotografia do objeto. É como se a gente fotografasse em palavras, né? Isso é que é o texto descritivo, né? E o terceiro é o texto dissertativo ou argumentativo. No texto dissertativo é o que a gente chama de redação. Então, o texto dissertativo tem uma finalidade bem específica, que é trazer elementos da linguagem culta, trazer um processo de discussão, um processo de argumentação, um processo buscando a formalidade, né? Então aí nós temos características bem diferentes do texto narrativo e do texto descritivo. Então na redação a gente busca ter esse cuidado, esse olhar bem mais aproximado da linguagem formal. Bom, esses são os três tipos de texto, né? A narração, a dissertação e a descrição. Narrar é contar uma história, né? Seja ela real ou fictícia, isso é uma narrativa. São alguns exemplos de narrativa, né? A novela que vocês adoram assistir aí, a novela da Globo, né? As novelas da Globo, né? Então as novelas são uma espécie de narrativa. Você pode observar que novela conta uma história, né? Que é o enredo. Novela conta ali tem um tempo, novela tem personagens, novela tem espaço, né? Então são todos elementos característicos de uma linguagem narrativa. A narrativa deve tentar elucidar alguns acontecimentos, certo? Ela responde as seguintes perguntas: o que, né, que é o que determina a história, quem são os personagens da história, como, que é o enredo, onde, o lugar, quando, né, que é o momento, né,
em que se passa os fatos e por quê, que é a causa ou acontecimento. Então, se você observar bem, toda vez que você assiste uma novela, você pode perceber que todo o enredo, né, que se passa tem uma história de fundo, tem um acontecimento de fundo. E esse acontecimento é o que é levado em consideração para todo o desenvolvimento da narrativa, certo? Já a descrição a gente busca caracterizar, né? Caracterizar alguém ou alguma coisa. Descrever é, portanto, também particularizar um ser. Então, toda vez que você emite uma descrição de alguém, você precisa dar uma característica para este alguém ou para este ser, certo? Então, aí a gente tem um texto descritivo. Já a dissertação é um texto que se caracteriza pela exposição à defesa de uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. Então, toda vez, né, todo momento que você for dissertar, você precisa ter uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista. A redação tem três elementos básicos, né? Toda dissertação possui uma introdução, um desenvolvimento e também ali uma conclusão. Na introdução, né, a gente explicita o assunto a ser discutido com a apresentação de uma ideia ou de um ponto de vista, o qual pretendemos defender. Tem aproximadamente 5 linhas, 6, 7 linhas. Isso depende muito da sua temática, do que você vai discutir. E depende também muito de quantos elementos você vai colocar como pontos de vista que serão defendidos ao longo do seu desenvolvimento. Já o desenvolvimento, é o termo que a gente utiliza para denominar o espaço em que você busca argumentar suas ideias, desenvolver suas ideias com fatos e argumentos, né? Então, aí você pode trabalhar exemplos, você pode colocar dados estatísticos, você pode trazer elementos, que provam o que você está defendendo. Então, tudo isso fica dentro do seu desenvolvimento. Normalmente, normalmente ele se adequa à quantidade de argumentos que você coloca lá na sua introdução. Então, se você tem uma introdução com 5 pontos de vista, então você teria aí um desenvolvimento com 5 parágrafos. Não há como você correr disso, certo? Então, se você tem aí 2 pontos de vista lá no seu desenvolvimento, na sua introdução, você pega esses 2 pontos de vista e traz para o desenvolvimento, o que daria aí 2 parágrafos dentro do seu desenvolvimento. Isso é fato bem básico mesmo e também bem técnico mesmo. Já a conclusão, é o último parágrafo do texto da sua dissertação. Você precisa dar um fecho coerente com o desenvolvimento. Então, tudo que você trata no desenvolvimento e tudo que você traz lá na introdução, você precisa agora retomar na conclusão. Então, a conclusão, de certa forma, perpassa por todos os elementos anteriores, né? Porém, agora ela traz bastante ênfase, né? Ela traz também possibilidade de resolução desse problema que você está apresentando.